Shalom, shalom. Vamos dar início a mais uma aula de número 3, Jó e a realidade de Satanás. Vamos estudar um pouco sobre esse inimigo e por que ele aparece na presença de Deus, por que ele aparece, como muitos dizem, né? É tão ousado diante da presença de Deus, que ninguém pode ser tão ousado assim, ninguém pode estar na presença de Deus dessa forma. Outros dizem que Satanás não se apresentou no terceiro céu, porque ele não pode subir ao terceiro céu e etc. São muitos assuntos e nós vamos ver isso nessa aula de número 3, Jó e a realidade de Satanás. Lembrando a vocês que nós estamos uma aula atrasada, devido a essa pandemia, até a própria CPAD, né, adiantou algumas coisas e atrasou outras coisas, né, devido a tudo que aconteceu este ano. Então, vão entrando aí na sala, eu vou esperando vocês entrarem, vão dando shalom, para mim tá vendo vocês, perguntas vocês coloquem, vão passando o link lá no grupo também, para aqueles, e ajudem aqueles que não entraram ainda, acordem os que dormem, né? Não estou vendo a Isabel Magalhães, não estou vendo Maravilha, não estou vendo Artemis, então vão lá, digam para eles shalom, o dia já raiou, a misericórdia já renovou. Ajudem Dona Ivanilda, que às vezes ela encontra algumas dificuldades. Vamos dar início à aula, vou só aguardar vocês entrarem. Shalom, Mônica, Simone. Bom dia. Cadê o pessoal que estava lá no grupo agora, dando bom dia, se falando? Vão entrando e vão deixando o seu shalom para registrar aqui. A Luci, a Adriana. Shalom, Adriana. Que bom te ver. A Ingrid. Vão entrando. Corre lá no WhatsApp e diga, a pastora está com pressa. Porque todo domingo eu fico esperando vocês entrarem. Shalom, shalom. Quem for entrando, dão seu shalom, vão se comunicando. Não estou vendo a Isabel. A Ivanilda perguntou se o link estava lá no grupo. Quem puder compartilhar o link lá no grupo para que ela possa entrar e ajudá-la, por favor. Algumas pessoas estão pedindo a aula presencial na igreja, mas se eu abrir agora essa aula presencial, aqueles que não podem ir vão ficar sem a aula, né? Obrigada, Sandra, por ter acelerado o povo, que a aula já começou. Eu só não estou vendo a dona Ivanilda, que perguntou do link. Jó e a realidade de Satanás, na revista, lição de número 3, diz assim, você pode deixar sua Bíblia aberta no livro de Jó, pois é o livro a qual nós estamos estudando. Estamos estudando alguns temas importantes desse livro. O som tá bom para vocês?
Jó, capítulo 1, versículo de número 6. Jó, capítulo 1, versículo de número 6. O texto áureo diz assim: Vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. A verdade prática diz assim: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com armas espirituais. A leitura bíblica vai se encontrar em Jó, capítulo 1, do verso 6 ao 12, e Jó, capítulo 2, do verso 4 ao 5. No Jó, capítulo 1, a partir do versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercastes tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto ele tem? As obras de suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentando em toda a terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens e verás se não blasfema a ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Em Jó capítulo 2, versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos, na carne, e verás, se não blasfemas de ti na tua face. A introdução diz assim: uma das constatações que o leitor logo chega a ler o livro de Jó é que o diabo existe. Ele é um ser real e todo o mal descrito poeticamente no livro é visto a partir da realidade de Satanás. Todo o sofrimento experimentado pelo homem de Uz, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Ali o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura. Nesse aspecto, o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana. Portanto, nessa lição, vamos abordar algumas questões relativas à existência e à realidade de Satanás a partir do contexto do livro de Jó. O primeiro tópico, o livro de Jó e a natureza de Satanás. Um ser espiritual. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas o revela como um ser real. O livro destaca algumas características da natureza de Satanás que nos permite conhecê-lo melhor em primeiro lugar. Conforme o livro apresenta, o diabo é um ser espiritual e encontra-se na mesma categoria dos anjos, representada no texto pela expressão filhos de Deus. Os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas sobrenatural. Isso explica, por exemplo, a capacidade da rápida locomoção do diabo quando rodeava a terra e passeava por ela. Subtópico 2. Um ser criado. Satanás é um ser criado, mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual. Ele é autoexistente, ao contrário de Deus, que criou todas as coisas. O anjo que se tornou Satanás teve uma origem e nem sempre o diabo foi diabo. Ele foi um anjo
como os demais. Assim, ele é uma criatura e não um criador, e por isso o livro revela que Satanás tem suas ações limitadas pelo próprio Deus. Ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Como ele não é autoexistente, semelhante a outras criaturas que povoam o universo, não é um ser incriado. O diabo é uma criatura limitada. Subtópico 3. Um ser dotado de personalidade. Além do fato de ser um ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Ele é uma pessoa e se apresenta como tal. No livro de Jó, o vemos assumindo os atributos de um ser pessoal. Ele fala e possui capacidades e argumentos. Essa mesma característica aparece de uma forma mais explícita na tentação de Cristo. No livro, além de se expressar verbalmente, Satanás também demonstra possuir conhecimento. Ele sabe o que se passa na terra e como se comportam os homens. Ele conhecia a vida de Jó. Isso faz dele um ser perspicaz. O apóstolo Paulo sabia que o diabo é um ser que possui perspicácia quando disse que não lhe ignore e que ele valia de métodos sofisticados para atingir pessoas. Assim, Satanás usou o seu conhecimento, a sua perspicácia para atacar a Jó. O tópico 2 diz que o livro de Jó e as obras de Satanás. Nós vamos ver a dor e o sofrimento, vamos ver o acusador, a tentação. No subtópico 3, tópico 3 diz o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Vamos ver a queda e a sua ruína. Jó e o seu testemunho. Amém? Então, as condições do diabo. Primeiramente, o diabo não é um mito, como muita gente diz, que ele não existe. Você já pode ter ouvido aquela expressão de que o inferno é aqui na terra, diante de tudo que nós estamos vivendo. O diabo, ele não é um mito, ele existe. Talvez você já ouviu aquela expressão de que o diabo não existe, mas quem fala que o diabo não existe também fala que Deus não existe, né? Porque o diabo é um ser que, por toda a sua perversidade, ele ainda assim, através dele, faz com que o homem creia na existência de um Deus. Se existe um inimigo, existe o outro lado, né? Então a figura de Satanás não é uma ficção, ele é um ser real, ele é um anjo caído, poderoso, que se rebelou contra o próprio Deus. Então o diabo ele se revela contra Deus. Aí muita gente diz: nossa, como o diabo foi ousado, né? No próprio céu, onde Deus, né, no céu, vamos dizer assim, eternidade, né, que o diabo ele não foi criado no terceiro céu. Então você pode pensar como ele foi usado, criado pelo próprio Deus, ungido pelo próprio Deus, colocado em oposição pelo próprio Deus e se rebelar contra o próprio Deus. Aí eu pergunto para você, acaso o homem não faz isso todos os dias? O homem foi criado pelo próprio Deus, colocado como coroa de toda a criação do próprio Deus. Ele não foi chamado para governar um jardim. Satanás foi chamado para governar um ambiente, né? A Bíblia diz que ele foi chamado para governar um Éden, vamos dizer assim, de pedras preciosas, né? E o homem foi chamado para governar não somente um espaço, mas toda a terra. E ainda assim, este homem se rebela contra Deus. Então, o diabo ele se rebela contra Deus, primeiramente. Eu vou só abrindo parênteses. O homem se rebela contra Deus, sabe por quê? Porque o homem não pensa no dia de amanhã. Ele não se toca, vamos dizer assim, que ele é um ser criado e que amanhã ele pode morrer, não é verdade? Então,
O diabo, ele se levanta contra Deus, como eu já falei isso em outras aulas, porque ele não pode morrer. E se não existe morte, existe condenação. Por isso que o diabo, ele foi condenado. E por isso que Deus não condenou o homem, mas trouxe a morte para o homem. Por quê? Porque a morte, ela tem o direito de resgate, de restituição. E por isso que Deus preferiu dar a morte para o homem, para que pudesse restituir a sua vida, e por isso a Bíblia vai dizer que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, pois Deus já havia preparado a restituição e a restauração de todas as coisas. Então, o diabo, ele não tem esse direito de restituição nem de restauração. Por ser um ser espiritual e não poder morrer, ele foi condenado. E condenado é alguém que não pode exercer o seu direito. O livro de Jó revela com clareza a realidade de Satanás. Ele não revela um ser astuto que entra na presença de Deus e um Deus brincando com o seu inimigo. Muito pelo contrário. Ele revela coisas incríveis para o nosso dia a dia, como a soberania de Deus, o sofrimento de um homem, tanto do justo como do injusto. Isso é normal enquanto estamos na terra. Mostra também a astúcia do nosso inimigo e o que ele é capaz de fazer com a vida do homem, mas também mostra os limites que Deus dá a esse inimigo. Então, o livro de Jó, ele nos mostra algumas realidades. O diabo, ele vai sempre se levantar contra Deus e contra tudo que é feitura de Deus. Porque ele não podendo morrer, ele condenado, então ele se rebela. Então o diabo, primeiramente, vamos ver algumas características desse ser. Ele é um ser espiritual. Ele é uma criatura espiritual invisível aos seres humanos. Por que que os seres espirituais são invisíveis a nós, seres humanos? Porque está numa realidade muito distante? Não. A Bíblia diz que a realidade espiritual está mais próxima do que aquilo que nós apalpamos. Nós não conseguimos ver essa realidade espiritual e as criaturas espirituais por estarmos muito ligados às coisas carnais que provêm deste mundo. Você pode ver um feiticeiro, quando ele está em busca na feitiçaria, se aprofunda na sua espiritualidade, eles conseguem não somente ver, mas se comunicar e até mesmo apalpar coisas espirituais. Por quê? Porque eles se desligam das coisas terrenas e passam a buscar as coisas espirituais de uma forma profunda. Por isso que a Bíblia vai dizer que os filhos das trevas chegam a ser mais sábios, muitas vezes, que os filhos da luz. E nós, aí você diz, mas como que o diabo, né? O diabo é tão bom assim que se revela com tanta facilidade para o homem? Não. É porque o homem em pecado tem mais facilidade de ver as coisas, vamos dizer assim, das trevas. Por que as coisas de Deus estão mais ocultas? Porque as coisas de Deus, ela é, vamos dizer assim, de um poderio tremendo, a qual Deus já deu um dom e já colocou esse poderio dentro do homem, por meio do Espírito de Deus e dos dons e até mesmo de uma unção. Então, Deus dando isso ao homem, Deus oculta isso do homem, dentro dele, para que o homem o busque, né? O encontre, mas ele só vai encontrar como? Ele só vai encontrar na presença de Deus. Por isso que parece ser mais difícil, mas não é. Porque se não fosse assim, o diabo teria acesso aos dons,
ao poder de Deus através do homem. Então, por isso que Deus oculta para que o homem o busque e só o encontre na presença de Deus. Não é que o diabo se revela com mais facilidade para os filhos das trevas, mas é que o homem não tem buscado Deus para encontrar aquilo que Deus colocou nele e manifesta-se a ele através das coisas espirituais. Por que que o diabo vai diante de Deus? Essa é uma pergunta chave que muita gente diz, né? E até debate teológico. Ai, como o diabo é usado. Será que ele teve no primeiro céu, no segundo céu? Aonde ele se apresentou na presença de Deus com tanta ousadia de se infiltrar no meio dos anjos e da criatura, das criaturas de Deus, para simplesmente falar com Deus, afrontando Deus a respeito de Jó. Não, o texto está mostrando como funciona, né, a criação de Deus. Então, o texto está mostrando um Deus criador, que tem autoridade sobre todas as coisas e que toda criatura e tudo que foi criado por Deus, até mesmo Satanás, que foi tirado da presença de Deus, deve se apresentar diante de Deus. Por isso Deuteronômio, por isso Êxodo, por isso alguns profetas vai falar que todo homem deve apresentar a sua face perante o Senhor. E todo aquele que não apresentar a sua face diante do Senhor receberá juízo. Quando nós vemos os textos falando sobre o grande milênio, quando Cristo estiver reinando na terra, aqueles que não quiseram hoje se apresentar na presença de Deus, naquele tempo, vai ter que se apresentar. Todo homem vai ter que subir a Jerusalém para se apresentar perante Cristo. A Bíblia fala que isso será no milênio, no reinado de Cristo, e todo homem terá que apresentar sua face perante o Senhor. Aquele que não apresentar, não dará chuva em sua terra, ou seja, a terra vai ficar seca, não produzirá fruto e nem alimento. Então, é uma obrigação de toda criatura apresentar sua face diante de Deus. Vamos abrir um parênteses aqui. Satanás, uma criatura decaída, que perdeu a sua roupagem, glória, o seu lugar, né, na espiritualidade, o seu lugar não foi achado, diz a Bíblia, ele tem obrigação de se apresentar diante de Deus. O universo se prostra diante de Deus. A natureza se prostra diante de Deus ao som da sua voz. E por que nós, seres humanos, isso foi falado em Cabanas, por que nós, seres humanos, não nos apresentamos a Deus quando Ele marca algumas festas e alguns dias específicos para estarmos na presença de Deus? Então, irmãos, Satanás ele se apresenta diante de Deus porque tudo o que Deus criou precisa e deve se manifestar a Deus. Por isso que o diabo vai até Deus junto com os filhos de Deus, né? Toda a criação se apresenta diante de Deus e tudo que ocupa espaço na criação deve se manifestar a Deus. Isso acontece em Jó. E esse versículo que o diabo se apresenta na presença de Deus, no meio dos filhos de Deus, está mostrando exatamente isso, que todo ser criado, tudo que é criação de Deus, deve se manifestar a Deus, até mesmo o diabo. Isso mostra as limitações dele e o poderio e soberania de Deus. Então, nesse versículo, está mostrando um Deus criador todo-poderoso e toda criatura, queira ela ou não, deve se apresentar diante de Deus. Então, nós precisamos entender a Bíblia de uma forma literal, de uma forma racional, de que ela, vamos dizer assim, nós temos o costume de espiritualizar todas as coisas, mas nós precisamos entender o que os textos estão querendo falar e não romantizar os textos. Por romantizar e filosofar esse texto, muita gente diz que é uma criatura, um inimigo, um adversário
junto com um Deus poderoso, brincando de competir com a vida do ser humano. Por romantizar e filosofar a situação, muita gente diz que Satanás é astuto demais ao ponto de se apresentar na presença de Deus, né? Mas o texto está dizendo simplesmente isso: um Deus criador e soberano, onde toda a sua criação, querendo ela ou não, deve se apresentar diante dele. Então, Satanás é um ser sobrenatural, mas, como nós humanos, como diz a revista, ele possui uma natureza racional. Mateus capítulo 13, versículo 19, diz assim: ouvindo alguém a palavra do rei e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Irmãos, a Bíblia quer dizer com esse texto que Satanás ele é o maligno. Ele vem para roubar a palavra de Deus. E nos preocupa muito quando as pessoas não entendem a pregação, quando as pessoas estão no culto, sabe, flutuando, quando a pessoa não tá no culto só em espírito, porque o seu corpo não está. Isso nos preocupa muito, porque quando você está dessa forma no culto, você não vai entender a palavra que está sendo pregada. E não entendendo a palavra que está sendo pregada, o maligno vai arrebatar a palavra que foi semeada no seu coração. Por quê? Ele vai se opor contra tudo que é de Deus. Ele se opõe a toda criação de Deus. Então, sendo ele nosso inimigo, ele vai querer nos derrubar, e ele vai querer nos derrubar. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8, diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo é vosso adversário. Ele anda em vosso derredor, bramando e buscando quem possa tragar. Então, o diabo, ele é o nosso adversário, tá? Muita gente diz, pastora, quando eu cheguei na igreja, parece que o mundo desabou, tudo veio contra mim, o inimigo se levantou. Não, ele sempre se levantou contra você. Ele sempre quis arrebatar a palavra que foi pregada na sua vida. Ele sempre quis tirar a salvação que estava sendo levada para a sua casa. Só que, enquanto você servia as trevas e estava no oculto, ele não se manifestou. Ele estava, vamos dizer assim, nas trevas, e veio a luz, e logo as trevas se manifestam. E aí você começa a enxergar o que realmente acontecia na sua vida. Então é aí que Deus começa a nos posicionar, reposicionar através da sua luz. Então, Satanás sendo o pai da mentira, como muitos dizem, ele lança dúvidas em nosso coração a respeito do próprio Deus. É muito perigoso você ter dúvidas a respeito desse Deus. Então, qualquer dúvidas que venha no teu coração, saiba que essa origem não vem de você. Saiba identificar aquilo que o inimigo está tentando lançar sobre a sua vida. A Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo. Tiago 4,7. E só assim, e só dessa forma, ele fugirá de nós, né? Então ele não é um ser invencível. Se você o resistir, ele se afastará de você, né? Então Satanás, ele é um ser criado por Deus. Aí todo mundo diz, mas Deus criou o diabo? Sim, Deus criou o diabo. Satanás não é autoexistente nem dono de si. Ele é uma criatura como todo ser humano é. Mas, ao contrário de Deus, que criou todas as coisas, este anjo que se tornou Satanás teve uma origem.
E suas ações, elas são limitadas pelo próprio Deus. Você vai ver isso em Apocalipse, né? Quando Deus está falando às igrejas, em uma das igrejas, ele diz: os teus inimigos serão devastadores por 10 dias. Isso significa que Deus deu limite. A aflição seria tão grande que Deus permitiu apenas por 10 dias. Então o diabo, ele não vai te destruir, né, por 1000 anos, por resto da sua vida. Se fosse assim, irmão, se não fosse as misericórdias do Senhor e a mão do Senhor sobre as nossas vidas, o diabo já teria roubado tudo que nós temos. Ele já teria tirado a nossa vida. Ele já teria destruído tudo que nós temos, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas, porque Deus o limita e não permite o seu agir por muito tempo, né? Mesmo ele tendo legalidade para agir por conta do pecado, por conta das nossas ações, por conta da nossa conduta, né? Ele tendo essas legalidades, né? Mesmo assim, Deus coloca limites. Então, o diabo, ele pode fazer coisas extraordinárias dentro da ordem, na ordem maligna, porém, dentro do aspecto e da tolerância dada por Deus. Passando disso, ele não faz muita coisa. Então, apesar de ser maligno, ele nem sempre foi assim. Ele é considerado um anjo caído. 2 Pedro 2,4 diz assim: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançados no inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Deus criou um querubim ungido, um anjo perfeito em sabedoria e formosura. Isso está descrito em Ezequiel 28, versículo 12 em diante. Então ele era um anjo, um querubim. Sabemos que existem anjos, arcanjos, são anjos de guerras, querubins, serafins, poderes, tronos, né? Existem, vamos dizer, categorias. E por último, os néfilins, que são aqueles que ficam e carregam, e os únicos que têm o Espírito de Deus, que é aqueles vistos por Ezequiel, onde rodas o seguem e o acompanham na medida que eles andam, né? Falam da plenitude do Espírito que está sobre aquelas 4 criaturas, que são os 4 roxos, né? Roxo de leão, de águia, etc. Mas esse não é o assunto de hoje. Então, existem vários níveis. Então, em relação ao anjo, Satanás, ele é um querubim. Ele foi criado com muita formosura e sabedoria para guardar um tipo de Éden, né? De esmeraldas e pedras preciosas. Mas ele havia sido estabelecido para glorificar a Deus e chefiar essa glorificação. Por isso que a Bíblia diz que ele andava sobre pedras afogueadas, né? Espécies de anjos de glória, né? Mas este querubim ungido quis situar-se acima do trono do Altíssimo, né? Ele quis ser glorificado. Ele disse: eu subirei aos céus e sentarei acima das estrelas. Ele está falando: eu vou subir até lá, no terceiro céu, e vou sentar no trono de Deus. Ou seja, mostra também outra realidade. Satanás não estava no terceiro céu. Isaías 14, versículo 12, vai dizer que por causa dessa rebelião, Satanás foi expulso do céu. Ou seja, ele estava subindo. E quando ele olhou e disse: eu vou sentar-se no trono de Deus, ele foi expulso do céu, ele nem chegou até lá. A Apocalipse 14 ou 12, se eu não me engano, vai relatar essa guerra em que o arcanjo Miguel, ou seja, anjos de guerra, o destruíram, lançando para baixo da terra. O próprio Cristo vai dar testemunho disso quando ele diz: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então,
veja que Satanás ele estava num ambiente, vamos dizer, terreno, onde alguns dizem, de acordo com os relatos bíblicos, numa espécie de Éden, de pedras e esmeraldas. E 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 e Judas 6, vai dizer que saíram juntamente com o diabo milhares de anjos. A Bíblia vai dizer que uma terça parte deles aderiram a esta rebelião. E uma parte deles se encontram em prisões e vão ser soltos em um certo momento da história, né, para destruição. São anjos, vamos dizer assim, não posso chamar de anjos, mas poderia chamar de querubins, de principados, de potestades ou qualquer outra coisa desse nível, porque são anjos extremamente poderosos, a qual se encontram em prisões, onde a Bíblia relata que eles só vão ser soltos em um determinado tempo da história. E diz que a aflição será tão grande que muitos homens vão pedir a morte, não vão achar. Então, juntamente com Satanás, caiu juntamente com ele uma terça parte desses anjos. Então, principado, potestades, querubins, serafins, toda espécie de anjos também desceu juntamente com Satanás. Por isso que Paulo, em Efésios 6, vai falar que existem principados, potestades, poderes nas regiões celestes, vamos dizer assim, neste céu a qual nós enxergamos, é onde estão esses governantes territoriais da parte das trevas. Então, existe querubins da parte de Deus? Existe querubins da parte do diabo? Existem, né? Então, você me pergunta, e a grande pergunta, os anjos têm direito de escolha como homem? Os anjos tinham direito de escolha, como os homens, sim, né? E por isso que alguns decidiram seguir a Satanás. Uma terça parte foi junto com Satanás. Aí você pergunta, e hoje, como isso funciona? Os anjos que permaneceram em Deus, eles fizeram uma escolha deles. Eles já estão em Deus. Então, foi tomada uma decisão. E os que tomaram uma decisão hoje servem a Deus e não voltam à sua decisão. Amém? Então, Satanás, ele é um ser dotado de personalidade. Estamos falando do seu inimigo. E o livro de Jó mostra exatamente isso. Quem é o nosso inimigo? Como que ele age? Por que que ele se apresenta a Deus? O livro de Jó é riquíssimo, né? Então, ele é um ser espiritual dotado de personalidade. Ele é uma pessoa que tem consciência, tem entendimento e tem vontade. Ele é dotado de consciência no episódio da criação. É dito que os anjos cantavam e rejubilavam, ou seja, demonstravam ter noção do que estava acontecendo quando Deus estava criando a terra, né? Então, isso só é possível para seres que têm consciência do que está acontecendo, ou consciência de si mesmo e consciência de quem é Deus, a ponto de reconhecer a soberania e a dignidade para ser adorado. Então, no livro de Jó, nós vimos Satanás de uma forma consciente assumindo atributos de um ser pessoal. Então, o livro de Jó não mostra a competição de um criador com seu inimigo, mas mostra quem é o nosso inimigo, quem é o criador, a sua soberania, né? O sofrimento do homem, a realidade da terra, né? Então, o livro de Jó, ele é muito rico em sabedoria. Né? Diz que o nosso inimigo, ele é dotado de entendimento. Então, Satanás, ele sabe quem ele é, o que faz, e ele sabe o que está acontecendo.
No livro de Jó, além de se expressar verbalmente, Satanás ele demonstra o seu entendimento. Ele sabe o que se passa na terra e como se comportam as pessoas. Veja que ele observou bem o comportamento de Jó antes de falar e acusá-lo diante de Deus. Ele observa bem o que Jó tem, ele sabe até a quantidade de bens que Jó tem. Ele chega para Deus e diz: você o cercou de bens em toda a terra, o seu gado está aumentando em toda a terra. Ele sabia a quantidade de bens que Jó tinha. Ele diz que Jó tinha filhos lindos e que Deus o prosperou em sua vida. Então isso está mostrando o entendimento do teu inimigo relacionado a tudo que nós temos. Olha a pesquisa que ele fez de Jó. Ele conseguiu ver até aquilo que nós não vemos. Olha, Deus, o Senhor o cercou com uma cerca protetora que eu não posso tocá-lo, né? Então, este inimigo, ele tem entendimento sobre a tua vida, ele tem entendimento dos teus bens materiais, ele sabe o que é teu, ele sabe o que você possui, ele sabe o que Deus te dá. Ele tem entendimento sobre os seus filhos, sobre a sua fartura e sobre aquilo que Deus tem guardado em você. Então, o livro de Jó está mostrando nesse aspecto o entendimento que este inimigo tem. Ele conhecia muito bem a vida de Jó e ele sabia que Jó não blasfemava contra Deus. Olha o entendimento desse inimigo. Por isso que a revistinha vai dizer que isso faz dele um inimigo perspicaz. Ou seja, ele vê bem as coisas. Ele usou o seu conhecimento, a revista vai dizer, e a sua perspicácia para atacar, acusar a Jó. Então veja que esse inimigo também, ele é dotado de vontades. Assim como os homens, os anjos, foram criados com livre-arbítrio, né? Como eu já falei aqui. Assim como os homens têm o direito de escolha, os anjos foram criados com esse direito de escolha, pois senão ele não teria se rebelado, pois senão ele não queria se assentar no trono de Deus, e se não fosse assim, ele não teria tomado a decisão de se unir com os anjos, né? Acho que ele pensou assim: vou pegar os melhores daqui, e uma terça parte é o suficiente para mim subir lá em cima. Né? Como ele era governante de um certo lugar a qual ele guardava a glória, alguns dizem o louvor, então ele vai e se rebela contra Deus. Ou seja, ele é um ser que tem vontade. E os anjos, eles tinham esse direito de escolha até antes dessa guerra que houve nos céus. Ou seja, no segundo céu, porque isso está escrito em Apocalipse. Se eu não me engano, se não for o capítulo 12, é o capítulo 14, que vai mostrar essa guerra, que o arcanjo Miguel brigou com a grande serpente, antigo dragão, e o expulsou, lançando no céu, e aquela coisa toda que está registrada naqueles textos que relatam essa guerra nos céus. Então, Apocalipse é uma coxa de retalho, que mostram coisas que já aconteceram, que estão acontecendo e que vão acontecer. Então, mostra exatamente o que aconteceu nessa guerra. Então, antes dessa guerra, eles eram cheios de vontade e tinham o direito de escolha. Depois dessa guerra, a Bíblia vai dizer que anjos foram com Satanás e anjos ficaram com Deus. Os que ficaram com Deus já tomaram a sua decisão e já fizeram a sua escolha. Não tem mais esse direito. Amém? Qualquer coisa, qualquer pergunta, coloquem aqui e eu vou estar respondendo. Ou, se as perguntas vierem depois, coloca lá na escola dominical. Então, os que ficaram com Deus usaram seu poder de escolha para servir a Deus. Amém? Então, esse poder de escolha dos anjos não existe mais. Então, não vai ter uma segunda rebelião. Amém? Porque já foi feito
a escolha deles. Então, Satanás, tanto é assim que ele é um querubim ungido, mas ele escolheu mal, porque ele quis ocupar o lugar de Deus, e por isso foi onde ele pecou, né? Tendo sido achado iniquidade nele, a ponto de perder a sua glória. Isso só foi possível porque os anjos eram dotados de livre-arbítrio. Hoje não é mais. Entretanto, para os anjos, este livre-arbítrio só foi exercido uma única vez. Então, irmãos, muita gente tem essa questão do livre-arbítrio. O homem tem livre-arbítrio? Tem livre-arbítrio. Hoje ele tem livre-arbítrio? Tem livre-arbítrio. Mesmo em Cristo, o homem tem livre-arbítrio? Tem livre-arbítrio. Eu já expliquei nas aulas passadas que o livre-arbítrio é poder de decisão. Se eu não sou livre para escolher, eu não tenho poder, eu não tenho autoridade, eu não tenho governo. Só que eu decido usar o meu governo, o meu poder e a minha autoridade para conquistar em Deus. Então, quanto mais eu escolho em Deus, mais poder, mais governo e mais autoridade eu tenho diante disso. Os anjos, visto que os anjos estão na dimensão celestial, onde não existe tempo, e por não existir tempo, o arrependimento se torna impossível. Lembrando a vocês que foi pregado isso no aniversário da igreja, através de Davi, sobre o tempo. A primeira coisa que Deus criou e santificou foi o tempo. O tempo é a coisa mais importante que Deus criou. Né? Na criação foi a primeira coisa que ele criou e santificou. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus descia para falar com Adão no horário, né? No final da tarde, né? Naquele exato momento, às 15 para 6, Deus descia para falar com Adão, né? Na viração do dia. Ou seja, Deus se manifestando, santificando este tempo juntamente com o homem. Então, o tempo é uma das coisas fundamentais que Deus criou para o homem. Então, os anjos, por não estarem debaixo deste tempo, não houve arrependimento. Isso seria impossível, né? Porque o Espírito de Deus, ele trabalha no tempo. Tá? Tendo feito essas escolhas, esses anjos decaídos, quando do pecado do querubim ungido, que era Satanás, os seres angelicais fizeram para sempre uma escolha, e por isso podemos hoje falar os santos anjos, né, que a Bíblia chama de santos do Senhor. Mateus 25:31, o texto vai dizer assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele vier, então se assentará no seu trono e no trono da sua glória. Mateus 25:31. Então, esses anjos que fizeram uma escolha, usaram o seu livre-arbítrio, o seu poder de escolha, para servir e governar junto com Deus, esses são santos. Não retrocedem mais. Lembrando que eles tomaram essa decisão na eternidade. Amém? Então, os que fizeram uma escolha errada também são chamados de anjos, que não guardaram o seu principado. Está descrito em Judas, versículo 6. Anjos que não guardaram o seu principado. Judas, versículo 6. No tópico 2, diz que Jó vai falar de Jó e as obras de Satanás. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Então, no tópico 2, o livro de Jó e as obras de Satanás. Satanás, originalmente um anjo de Deus, tornou-se corrupto pelo seu orgulho. Então, ele tem sido mal desde a sua rebelião contra Deus. 1 João capítulo 3, verso 8 vai dizer assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde um princípio. Para isso, o Filho do Homem se manifestou, para desfazer as obras do diabo.
Então ele só age se Deus permitir, porque Deus, através de Cristo, desfez e desfaz as suas obras. Satanás, ele teve que pedir permissão a Deus para tirar as riquezas, os filhos e a saúde de Jó. Isso não está mostrando uma brincadeira de Deus com seu inimigo. Nem está mostrando um Deus que não se preocupa com seus filhos. Muito pelo contrário, está mostrando a limitação deste inimigo. Ele não teve acesso, ele não tem direito. Então mostra os limites e a limitação que ele tem na vida de um servo fiel a Deus. Então ele é um ser limitado quanto ao tempo, ao poder e à sua área de atuação. Abrindo parênteses, por isso que é muito importante você santificar o tempo, guardando um momento do seu dia para estar com Deus, a sós, falando com Deus. Amém? Então, o teu inimigo, ele só pode ir até onde Deus permite que ele vá. Então, o livro vai dizer assim, Jó capítulo 1, verso 11 ao 12. Deus diz, mas ele diz a Deus, estende tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verá se ele não vai blasfemar contra ti e contra a tua face. Então Deus responde para ele, eis que tudo quanto ele tem está em tuas mãos. Somente contra ele não estenda a sua mão. Então mostra também que Satanás não tem acesso às nossas vidas. O justo está guardado diante de Deus. Então Satanás saiu da presença de Deus. Deus dá limite ao diabo. Ele não pode agir por muito tempo em nossas vidas. E isso está descrito também em Apocalipse, na carta às igrejas, quando Deus diz, em uma das igrejas, o teu inimigo só agirá por 10 dias. Deus dá tempo e hora, determina. Por mais que ele tenha legalidade, por mais que ele tenha acesso, por mais que ele possa tocar na sua vida, por conta da lei do pecado e de tudo mais, e de tantas outras coisas, né? A Bíblia diz que Deus dá tempo e hora para ele agir. Ele é um ser limitado. A soberania de Deus tem que ser vista nesse texto, irmão, e não a astúcia, né? É a soberania de Deus que está descrita nesse texto. Vista nesse texto, ela tem que ser vivida pelo homem. E por isso que Deus permite. Ou seja, a soberania de Deus, ela é real em nossas vidas. E nós precisamos não apenas saber disso, mas viver isso. Então, por isso que Deus permite o agir de Satanás, limitando ele, para que o homem viva a soberania de Deus. O homem, ele precisa dominar a sua alma. E quando isso acontece, ele é soberano em Deus. A alma sempre vai dominar a sua capacidade. Vou repetir, a tua alma sempre vai dominar a tua capacidade. Por isso que Deus permite as situações para que você domine junto com Deus. Eu só recebo galardão quando a minha alma se rende. Por isso que Jó recebeu tão grande galardão, né? A tua alma, irmão, é como uma mula, ela empaca. Então ela precisa ser forçada por Deus. Poder acima de todas as coisas é a soberania. Então esse texto mostra a soberania de Deus e mostra o quanto que Deus quer que o homem seja soberano em todas as situações. É isso que o texto está mostrando. No subtópico diz da dor e o sofrimento de Jó. Eis a grande questão, a grande pergunta, o que muita gente comenta. Satanás,
impôs ao patriarca Jó um sofrimento. Ele colocou uma enfermidade terrível e dolorosa em Jó. Tumores malignos cobriam todo o seu corpo. O sofrimento de Jó pode ser analisado em dois aspectos. Primeiro, o sofrimento físico. Segundo, um sofrimento emocional. No sofrimento físico, ele foi coberto de tumores malignos da planta dos pés ao alto da cabeça. Está descrito em Jó capítulo 2, versículos 7 e 8. Seus amigos ficaram sentados com ele no chão durante 7 dias e 7 noites. Nenhum deles dizia nada, pois viram que sua dor era muito grande. Está descrito em Jó, capítulo 2, verso 3. Abrindo parênteses aqui. Que amigos maravilhosos, né? Em meio a um sofrimento angustiante, a uma dor terrível em sua carne, você ter 3 amigos que se sentam com você e ficam com você no teu sofrimento. Hoje em dia está muito difícil isso, porque agora essa doutrina da graça, doutrina da prosperidade, tantas outras coisas, as pessoas acham que um justo não sofre, que um pastor não sofre, que um irmão de uma igreja não sofre. Acha que eles têm que ser prósperos, ricos, abundantes. Podemos ser? Podemos ser, mas o próprio Cristo diz que no mundo nós passamos por aflições e por sofrimentos. E quando esse dia chegar, nós precisamos ser soberanos, né, juntamente com Deus, nessas aflições. Tá? Então, esses amigos se assentam com Jó em meio ao seu sofrimento e ficam ali com Jó. Que amigos são esses, irmãos? Que descobre a dor, a perda, né? Jó não é mais um grande sheik árabe riquíssimo, mas agora ele é pobre, falido. E ainda assim, esses amigos ricos, cheios de sabedoria, que nós vamos estudar isso aqui, o diálogo desses amigos, mostrando a sabedoria deles, cheios de sabedoria, se assentam só para estar junto do amigo. É mais ou menos assim, eu estou com você, meu amigo. Né? Quantos irmãos da igreja passam por sofrimento e as pessoas estão sendo igual aos fariseus. Jesus, quem pecou? Foi ele ou a mãe dele? Né? Quando o pastor passa por sofrimento, estamos igual aos fariseus. E deve estar em pecado. Ou então, alguma coisa deve estar acontecendo. Irmãos, nós estamos repetindo os mesmos pecados de muitos homens religiosos que se encontram escritos na palavra de Deus. Né? Esses amigos de Jó sentaram com Jó e viram o sofrimento de Jó, simplesmente por saber que o seu amigo passava por tão grande dor. E ficaram em silêncio por ver a situação do seu amigo. Então, a Bíblia vai dizer em Jó capítulo 3, versículo 26, que Jó era tão grande a sua dor que ele não conseguia dormir. Não, em doenças simples, como a bronquite, como uma ferida, como uma inflamação, uma infecção, uma febre alta, nós não conseguimos dormir. Você imagine na situação de Jó. Olha o que ele diz no capítulo 3, versículo 26. Não tenho tranquilidade, não tenho sossego, não tenho descanso, tenho somente perturbação. Não sabemos quanto tempo durou isso, mas imagine você sem sossego, sem descanso, sem tranquilidade, sem paz durante um bom tempo. Era assim a situação de Jó. A Bíblia nos mostra que o sofrimento de Jó não foi somente em sua carne, mas foi um sofrimento emocional. E eu queria relatar aqui alguns desses sofrimentos emocionais que esse homem passou e talvez você já tenha passado. Em Jó, capítulo 7, verso 11, diz que ele ficou altamente angustiado e amargurado. Jó, capítulo 7, verso 14, diz: à noite, seus sonhos e visões só lhe traziam terror.
A perturbação era tão grande que o homem não conseguia nem sonhar coisas boas. Sonhava terror, né? Quantas vezes você não se sentiu assim? Em Jó, capítulo 10, versículo 1, diz que ele chegou a ficar cansado de viver. Em Jó, capítulo 16, verso 16, diz que seu rosto afogueava-se, ou seja, queimava de tanto chorar. Irmãos, você já passou por um sofrimento desse? A angústia de alma ser tão grande, de seu rosto queimar, de tanto que você chorou? Acredito que não. Mas Jó está mostrando que um justo também sofre. Jó, capítulo 17, verso 2 diz que ele estava cercado de pessoas que provocavam a Jó. Em Jó, capítulo 17, também, versículo 6, capítulo 30, verso 10, vai dizer que as pessoas cuspiam no seu rosto. Irmãos, olha que sofrimento que este homem passou, ao ponto de sentir na pele o desprezo das pessoas. Em Jó 17:11 diz que seus sonhos e esperanças fracassaram, sem esperança alguma. Em Jó, capítulo 19, verso 13, diz que os irmãos e conhecidos dele fugiram na sua dor. Você já pensou, irmãos, num sofrimento como esse? As pessoas se afastarem de você? Já tivemos sofrimentos parecidos, mas não nesse nível, ao ponto dos irmãos se afastarem, né? Até mesmo na igreja, né? Quantas vezes o pastor passa por sofrimentos e lutas por conta do reino de Deus e as pessoas se afastam dele por não acreditar e perder a esperança de que Deus está ali. O livro de Jó está mostrando que o justo também sofre esse tipo de situações. Em Jó, capítulo 19, 14, diz que os parentes o desampararam, né? Já passou por essa situação das pessoas que poderiam te ajudar, não te ajudarem? Já passamos por isso, irmãos. Pessoas que podem nos ajudar, não nos ajudam e são parentes, né? Então a Bíblia está mostrando que todo esse tipo de situação um justo pode passar. E talvez se você se identifique com alguma delas. Em Jó capítulo 19, verso 15, diz que as pessoas que receberam sua ajuda no passado o tratavam com desprezo. Irmãos, isso é muito comum na igreja. Quantas vezes, queridos, nós, pastores, intercessores, e Dona Ivanilda, missionária Magali, Isabel, Luci, que fizeram e fazem parte de uma intercessão, Tereza fez parte, tantos outros. Quantas vezes nós intercedemos por famílias da igreja que hoje não estão na igreja e desprezam a igreja? Quantas vezes nós aqui ajudamos pessoas dentro da igreja, que no passado nós vimos ela chegar na igreja sem nada, sem esperança, sem sonho, sem família, sem bens, e saíram da igreja cheios de bens, de famílias, de honra, e não reconheceram, né, esse tratamento e desprezaram. Então o livro de Jó está mostrando que isso é comum na vida do justo. Por isso que um pastor ainda tem esperança, porque ele não faz esperando receber do homem, mas esperando o que diz o livro de Jó, a recompensa que vem do nosso Salvador. Em Jó capítulo 19, 17 diz que o mau hálito e o mau cheiro que exalavam do corpo de Jó expulsou a esposa dele e os irmãos dele de perto dele. O mau cheiro era tão grande que eles não conseguiam ficar perto de Jó. Por isso que eu abri um parênteses para esses amigos de Jó. Mesmo com esse mau cheiro, tanto da boca
né? Irmãos, uma enfermidade no intestino já causa, uma enfermidade simples, já causa um mau hálito. Você imagine a enfermidade no nível de Jó, ao ponto do mau cheiro de sua boca e de sua pele fazer com que as pessoas se afastem dele. Em Jó, capítulo 19, 18, diz que até as crianças desprezavam e zombavam dele. Irmãos, é um sofrimento absurdo, porque uma criança, ela não zomba, vamos dizer assim, por malignidade, né? Por provocar, é espontâneo, né? Diante das situações que elas veem. Então, até as crianças zombavam de Jó. Em Jó, capítulo 37, verso 2, diz que todos os seus amigos íntimos o abandonaram. Em Jó, capítulo 30, verso 15, diz que a sua honra e felicidade foram arrancadas. Então, o livro de Jó nos mostra que o justo pode passar por tudo isso e muito mais. As dores da alma foram mais profundas do que as dores físicas, mas ainda assim Jó não se revoltou contra Deus. Existe algumas pessoas que vai até a Deus por meio do sofrimento. Não existe outra maneira delas ir a Deus. Mas Jó provou que na fartura e na abundância e no sofrimento um homem pode ser fiel a Deus. Reveses, tragédias, tristezas atinge, irmão, tanto crente como descrentes. Contudo, Deus espera que durante nossa provação, nosso sofrimento, nós venhamos expressar sua fé. Aí você diz, por que Deus faz isso conosco? Irmão, Deus não faz. Deus colocou tudo em sua mão. Duas pessoas saíram da sala. Deus colocou tudo em sua mão. Deus colocou o poder, a autoridade, o domínio, o governo, os dons, a unção. E é você que precisa se levantar com tudo que Deus te deu para provar ao mundo, para provar ao teu inimigo o que Deus fez e faz com você. O que Deus precisa fazer por você, Ele já fez, Ele já colocou em você. Aí eu pergunto para você, como que você reage em meio aos seus problemas? Como que você reage em meio às dificuldades? Tem marido que a esposa não pode ter dor de cabeça. Ele já se transforma, ele já se desvirtua. Outros que, como disse Davi no aniversário da igreja, que se a mulher não estiver agradando, ele não está sorrindo. A partir do momento que desagrada qualquer situação para ele para de sorrir, ele se transforma. Outras pessoas, em qualquer situação que desande e ela perca o controle, ela já não vai para a igreja, ela já para de orar, já para de buscar, né? Então, Jó, mesmo em tudo isso, ele não desistiu, mas Deus o levantou. Pode ver que o próprio Deus manda Jó orar. Faz a tua parte, Jó. E Jó se levanta em Deus. Então, em meio a um marido grosso, ignorante, desprezível, a uma mulher, a um pastor, a uma igreja, a uma situação, nós devemos olhar para essas situações e dizer, Senhor, me usa, né? Muito difícil a gente dizer isso nessas situações, Senhor, me usa. Você já pode olhar para a sua enfermidade e dizer, Senhor, me usa. Você já parou para pensar em meio às brigas e conflitos de um casamento, de um lar, e você dizer, Senhor, me usa. Essa deveria ser a nossa resposta para Deus. Que eu seja, Senhor, um testemunho teu, né? Devemos aprender a reconhecer, mas não temer aos ataques do nosso inimigo, pois ele não pode exceder os limites estabelecidos pelo próprio Deus. Embora não possamos controlar esses ataques, podemos sempre escolher reagir e como reagir a eles.
O teu inimigo, ele nunca vai deixar de ser acusador, está na revista. Satanás não somente causa dores e sofrimentos nas pessoas, mas também faz acusações destruidoras. E se ele puder usar a boca de um ente querido, ele vai usar para denegrir o teu caráter, para que você, irmãos, possa se levantar em Deus, reagindo a essas situações, sabendo quem você é. Aliás, acusar faz parte da natureza maligna. Tome muito cuidado quando você se colocar na posição de um acusador. Acusador no sentido de tocar na ferida de alguém. Um exemplo, no pastorado, no chamado, né? Isso é missionária coisa nenhuma. Isso é pastora coisa nenhuma. Tome muito cuidado ao acusar alguém que está na presença de Deus, né? Pois você pode estar se colocando no lugar de Satanás e agindo como tal. Então, antes de causar dores e sofrimentos em Jó, com a devida permissão de Deus, Satanás ele fez severas acusações. E o diabo o acusou de praticar religiosidade motivada por interesse. Quantas vezes você não já ouviu, até mesmo dentro da sua própria casa, que você é um interesseiro, que vai para a igreja porque a igreja tem isso, que a igreja tem aquilo, porque o pastor isso, porque o pastor é aquilo. Todos os dias nós pastores escutamos coisas desse nível, de acusações desse níveis, né? O fato de fazer a obrigação de pedir ofertas, já recebemos acusações dos olhares. Então, Satanás, ele é rebelde maligno. Por isso, ele vê tudo de forma distorcida. Então, tome muito cuidado quando você começar a olhar para o teu esposo, para a tua esposa, para a tua igreja, de forma distorcida. Porque isso é maligno, né? Olhar para Deus e para os homens, projetando maldade, isso faz parte da malignidade. Então, não olhe para Deus projetando maldades. Não olhe para a tua igreja projetando maldades. Não olhe para a tua casa. Por mais que a situação seja estranha, não projete maldade, né? Satanás suspeitou de Deus e também de Jó. Isso é um assunto muito interessante. E está aí o motivo que Deus permite. Ele não somente suspeitou, ou seja, lançando dúvida na pessoa de Jó, no caráter de Jó, como também lançou dúvidas no caráter e na pessoa de Deus. Ele lançou os seus dardos inflamados, suas setas venenosas contra Deus e contra Jó. Olha o que diz Jó, capítulo 1, verso 9 a 11. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus, debalde? Porventura o Senhor não o cercou de bens a ele e a sua casa, e tudo quanto tem? Com a obra de suas mãos o abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Estende, pois, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se ele não blasfemas contra a tua face. Primeiro, que Deus não precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber adoração. Ele já tem a sua honra em si. Ele já tem toda a sua adoração e glória em si. Ele não precisa de glória humana. Então, Satanás está dizendo que Deus não é honesto, que ele suborna as pessoas, né? Isso é muito perigoso, porque dentro da igreja nós vemos muito isso. Das pessoas olharem umas para as outras e dizer: ela faz aquilo na igreja porque ela quer receber isso, ela faz aquilo na igreja, ela faz isso, porque quer receber isso. Tome muito cuidado, você talvez está se colocando no lugar do inimigo, né? Dizendo que Deus aceita suborno, né? Ele estava dizendo que Deus precisa comprar o louvor das pessoas.
Deus não precisa nem do louvor dos homens e nem comprar ninguém, né? Oferecendo suas bênçãos, seus bens, né? Em especiais. Não. E o diabo acusa Deus disso, de dar bens em especiais a Jó. Por isso que Jó louvava. Ele deixa bem claro. Tira os bens e ele blasfema. O fato de louvarmos e adorarmos a Deus deve ser de forma espontânea, em gratidão a quem Ele é, independente do que Ele nos dá. E Deus prova isso, não para Satanás, mas para toda a humanidade, que existe um homem justo e existe um Deus justo. Satanás se levanta contra o caráter de Deus e acusa e questiona as motivações desse Deus. Segundo que Jó só serve a Deus por interesse. Ele deixa bem claro que Jó é outro interesseiro. Então, Satanás está insinuando que Jó também não é honesto, né? Quando Deus dá testemunho de Jó, dizendo que ele é honesto, ele é justo. Então, Satanás o acusa e está afirmando que a devoção de Jó é uma barganha diante de Deus. Aí ele diz, vai lá, tira o que ele tem e você vai ver que ele vai blasfemar sim. 4 pessoas saíram da sala, irmãos. Satanás acusou Jó de ser utilitarista e que se aproxima de Deus não por quem Deus é, mas por aquilo que Deus dava a ele. Satanás fez acusações defendendo a tese de que todo mundo serve a Deus por algum interesse egoísta. Então Jó se levanta como testemunha de Deus na terra. Isso é muito importante e precisa ficar gravado em sua mente. Deus não precisa de glória de homens, Deus não precisa de honra, porque Ele é honra em si, Ele é glória em si, Ele tem a sua glória em si mesmo, né? Mas, diante das acusações dos nossos inimigos, nós precisamos ser testemunha. E esse homem tão justo que o próprio Deus testemunhou da sua boca, se levanta agora para testemunhar o quanto Deus é fiel e quanto um homem pode ser fiel a Deus e o adorar pelo que ele é, o amar pelo que ele é, pela sua pessoa e não pelo que ele pode dar. Terceiro, esse inimigo, ele é um tentador. Uma das características principais de Satanás é incitar e tentar as pessoas para o mal. Isso faz parte da sua natureza maligna. Em Jó, capítulo 1, verso 12 e o 17 diz: Sucedeu um dia que os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam, vinha na casa do seu irmão primogênito, e veio um mensageiro a Jó e disse: Os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E de repente deram sobre eles os sabeus e os livravam, e mataram aos cegos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te as boas novas, as notícias. Falava este ainda quando veio outro mensageiro e disse: Dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Então, no exato momento em que sofreu o golpe, o patriarca postou-se, e não para blasfemar, mas para adorar a Deus. Quando Jó recebe esse tipo de notícia de que ele foi assaltado, tudo que ele tinha, toda a sua herança, toda a sua riqueza foi levada, que mataram seus filhos e tudo que ele tinha agora se perder, ele não se prostra para blasfemar, mas ele se prostra para adorar. Isso mostra que o homem pode também adorar a Deus pelo que ele é e não pelo que Deus pode dar. Longe de atribuir qualquer culpa e revoltar-se contra o Altíssimo, ele diz em Jó capítulo 1, 21, Nu saí do ventre de minha mãe, e nu
eu voltarei para lá. Assim, Jó estava dizendo que a razão da sua vida não tinha como fundamento os bens que ele granjeava e nem a riqueza que ele ostentava, mas que a razão da sua vida era o próprio Deus. Jó tinha plena consciência de que não havia trazido nada para este mundo e que nada veio dele e que ele não levaria nada. O problema, irmãos, é que nós nos apegamos a coisas, e principalmente a coisas desse mundo. Nós nos apegamos às coisas materiais, nós nos apegamos às coisas desta terra. E quando nós perdemos qualquer coisa que seja, isso é dolorido, porque nós estamos apegados àquilo, porque eu conquistei, né? Aquela velha frase, eu lutei tanto para ter isso, mas eu fiz tanto para ter isso, né? Quantos de vocês não já falaram isso, né? E agora eu perdi. Jó sabia que ele veio nu para este mundo e que nada ele levaria. Jó sabia que os seus bens e as suas dádivas eram dadas por Deus, que riqueza e glória vêm de Deus, mas que a vida de um homem não consiste em abundância de bens que possui. Jó definitivamente triunfou sobre as acusações do seu inimigo. Você já parou para pensar em triunfar, Teresa, Adriana, sobre as acusações dos seus inimigos? Vocês já pararam para triunfar sobre as lutas, sobre o roubo, sobre as tragédias que o teu inimigo tenta trazer contra a tua vida? Em Jó, capítulo 1, verso 22, diz que em tudo ele não pecou e nem culpou a Deus por coisa alguma. Tem um testemunho de um pastor que rodava o mundo pregando o evangelho e diz que ele adoeceu com uma enfermidade estomacal ao ponto dele vomitar sangue e as enfermeiras ter que enxugar o sangue com um pano e de espremer o sangue no balde de tanto sangue que jorrava. E aquele homem começou a morrer, desfalecer, e ele viu a sua alma saindo do seu corpo, ele viu o seu corpo deitado, ele viu a sua mulher se prostrando sobre o seu corpo, chorando, ele viu os médicos desligarem a aparelhagem, e o próprio Cristo aparece para ele e diz: olha o que você fez com o seu corpo. Ele não cuidava do corpo, ele viajava muito, trabalhava muito, ele não parava para comer direito, ele não se cuidava, ou seja, não cuidava do templo do Espírito Santo, que a Bíblia manda a gente cuidar. E Jesus diz: olha o que você fez com o seu corpo, você se matou, você é um suicida. Aí Jesus vai e diz para ele: agora volta lá no teu corpo e fala que você está vivo. Aí ele volta para o corpo, levanta o dedo, aí diz: eu estou vivo, eu não vou morrer. Aí ele volta de novo para fora do corpo. Aí Jesus fala para ele: agora eu vou te mostrar o teu velório. Aí quando chega no velório, as pessoas choravam e diziam: por que, meu Deus, por que você levou o pastor fulano, um homem tão bom? Ele diz: está vendo, você além de ter destruído o seu corpo, você além de não ter cuidado do seu corpo, olha, aí Jesus diz para ele assim, ó: jejuar é bom, tá? Fazer a obra é bom, isso não mata, jejuar não mata. Fazer a obra não mata, mas o que você estava fazendo com o seu corpo estava te matando. Você não parou nem para descansar o teu corpo, você não parou nem para mim, e você ainda dava desculpa que fazia a minha obra. Olha o que você fez, agora as pessoas estão no seu velório, me julgando por aquilo que você fez. E você é o santinho, que não fez nada, que era um bom pastor. Por que eu tirei a sua vida? Quem matou o seu corpo, quem matou você foi você mesmo, diante das suas escolhas. Aí Jesus disse para ele: agora volta lá e fala que você está vivo. Aí ele voltava para o corpo e ele dizia: eu estou vivo. Né? Isso é um testemunho muito lindo que ele conta em uma pregação do Luciano Subirá. Ele é um dos pastores e amigos da igreja do Luciano Subirá. Então ele volta novamente
E ele faz um acordo. Ele diz: Jesus, me dê uma oportunidade e eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar da minha vida também, né? E Jesus dá uma oportunidade para ele. Então, Jó, com todo esse sofrimento, ele não pecou e não culpou a Deus. O nosso problema, irmãos, é que a vida que nós vivemos, nós nos glorificamos, nós nos honramos, né? Nós desfrutamos de uma forma desordenada. E quando acontece alguma coisa, nós ainda queremos culpar a Deus, né? Como testemunho desse pastor, quando o próprio Cristo disse para ele: agora estão me culpando pelas escolhas e atitudes que você tomou dentro do seu próprio corpo, né? Então, no exato momento que sofreu o golpe, né, de perda, Jó prostrou-se diante de Deus, mas não para blasfemar, mas para adorar a Deus, né? Isso mostra que o homem, ele pode adorar sim a Deus em meio ao sofrimento. Longe de atribuir a Deus qualquer culpa ou revolta contra o Altíssimo, ele afirmou no capítulo 1, verso 21, eu saí nu e nu eu voltarei. Assim Jó estava dizendo que a razão da sua vida e dos seus bens e que ele ostentava não vinha dele, mas do próprio Deus, né? E que a vida de um homem não consiste apenas em abundância de bens que ele possui, mas que triunfantemente nós podemos estar em Cristo e triunfar sobre as acusações do nosso inimigo. Em tudo isso, a Bíblia diz que Jó não culpou a Deus. O livro de Jó e o acaso de Satanás, a sua queda e a sua ruína, isso está no 3º tópico da revista. A vitória de Jó foi uma tremenda derrota para Satanás. Ele não conseguiu o seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse contra Deus, né? Então vamos ser espertos, né? Se Satanás, em meio ao sofrimento, encontra um modo de blasfemarmos contra Deus, então vamos de uma vez por todas definir a nossa fé e a nossa adoração a Deus pela pessoa dele e não pelo aquilo que nos acontece. O reino de Deus é um organismo vivo que se move. Deus, ele entra dentro do homem e começa a se mover através do homem. O reino de Deus precisa ser vivido e precisa ser experimentado. Por isso, o sofrimento, por isso, as coisas nos sobrevêm e por isso, Deus permite o agir do inimigo, porque o homem tem livre-arbítrio, tem poder de governar, tem poder de decidir. O homem tem poder de ser soberano em Deus. O homem tem poder de reinar sobre todas as coisas, como assim foi dito. Então, o reino de Deus, ele precisa ser vivido, ele precisa ser experimentado. Não é uma coisa imaginária da nossa mente. Nenhuma coisa sobrenatural que está além dos nossos limites. Então, por isso que tudo sobrevém. A Bíblia deixa claro, tanto para o justo como para o injusto. Jó responde a Deus, a soberania de Deus age em Jó. E quando a soberania de Deus age na vida de um homem, em meio às circunstâncias, o homem passa a viver milagres. Por isso, a soberania de Deus, ela tem que ser vista pelos homens. E o meio da soberania de Deus ser vista pelos homens é em meio ao sofrimento, é em meio à dor, é em meio às aflições. Que Deus se mostra soberano e o homem poder viver isso. E todas as vezes que Deus age no homem, ele dá poder de domínio, e resgate. Todas as vezes que Deus age com soberania na vida de um homem, Deus dá ao homem poder, domínio e resgate. Por isso que a Bíblia vai dizer que Jó teve tudo restituído em dobro. Está falando de resgate. A Bíblia vai dizer também que ele se tornou maior do que o que ele era. Está falando do domínio e do poder que ele tinha, se tornou-se maior.
porque ele conseguiu viver e provar a soberania de Deus em meio ao sofrimento, né? Por isso que é errado alguns profetas, né, que se dizem profetas, eles falam, né, eles querem mostrar a soberania de Deus de uma forma errada. E ele diz: eu, Senhor, eu fiz isso, eu faço aquilo, eu trouxe Covid, eu matei tantos e eu vou matar mais. Irmãos, isso não é uma forma de mostrar a soberania de Deus. Em meio às acusações, os tormentos, o roubo, a morte, a enfermidade causada pelo teu inimigo, esse Deus ainda é soberano em meio à dor para devolver ao homem o poder, o domínio e o resgate, mas o homem precisa viver isso. Veja que a partir do capítulo 3, não é mais mencionado o nome do acusador no livro de Jó. Ele foi derrotado pelo homem que se comprometeu em seu coração ser fiel a Deus. Nós vemos isso no Antigo Testamento, estamos vendo na vida de Jó. Um homem que venceu o inimigo, porque se comprometeu em ser fiel a Deus. Capítulo 3 de Jó, você não vê mais o nome desse acusador, porque ele foi derrotado por um homem. No Novo Testamento, nós vemos o próprio Cristo no deserto, nas mesmas situações de afronta, de perda, de fome, né? 40 dias. Ele derrota o diabo e o diabo foge da sua presença. Isso a Bíblia nos prova, que um homem tem poder e capacidade de derrotar o seu inimigo quando este homem tem o seu coração nas obras de Deus. Então Jó, ele foi uma testemunha viva do próprio Deus. Satanás tirou tudo que Jó tinha, seus bens, seus filhos, sua saúde. O homem mais rico do mundo se tornou o mais pobre entre eles. O homem mais honrado tornou-se o mais desonrado e mais aflito. O homem mais cercado de respeito e admiração se deteve em cinzas, coberto de doenças, de chagas, sentindo dores dia e noite. Jó, ainda assim, não perdeu o seu amor nem a sua esperança, porque o seu coração estava em Deus. No mais profundo dos vales, ele gritou: eu sei que o meu Redentor vive. O próprio Deus, quando Satanás vai diante de Deus e Deus diz: vistes o meu servo Jó, homem justo, fiel, isso está mostrando que Deus é testemunha das obras de um homem. Você vai ver isso no Novo Testamento, em vários textos, principalmente quando Cristo é batizado e o próprio Deus desce para dizer que ele é o Filho amado e escolhido para aquela obra. Deus dá testemunha de Cristo. Você vai ver também no livro de João e em outros, dizendo que há 3 testemunhas na terra e nos céus. Então, Deus, ele é testemunha do próprio Jó. Ele diz: tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó vai orar por vocês, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque a sabedoria do homem é loucura para Deus. Isso está descrito em Jó capítulo 42, verso 8. Deus está mandando os próprios amigos de Jó pegar o sacrifício e o holocausto, levar a Jó, para que Jó ore ao Senhor por meio da vida deles e não os trate conforme a loucura deles, a qual eles acham ser sábios. Por quê? Deus manda eles fazer isso. Aí o texto diz: porque vós não falastes de mim o que era reto ao meu servo Jó. Isso também mostra que nós somos julgados, né, de acordo com a palavra que sai da nossa boca, por mais que venhamos ser sábios diante dos homens, que esses homens eram considerados homens sábios, mas mesmo em toda a sua sabedoria, eles não glorificaram a Deus. Paulo vai citar esse texto no Novo Testamento, dizendo que a sabedoria do homem é loucura. Então, por sua fidelidade, Deus deu a Jó felicidade plena.
Em Jó, capítulo 42, verso 12, diz assim: E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 7.000 camelos e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas, e também teve 7 filhos e 3 filhas. Em Jó 42, 16. E depois disso, viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Avô, bisavô, tataravô, até a 4ª geração. A felicidade de Jó se multiplicou, não somente diante de 4 filhos e 3 filhas, mas ele pôde ver até a sua 4ª geração sendo honrada pelo próprio Deus. Então a Bíblia vai dizer que ele morreu farto e velho de dias, isso significa que ele desfrutou bem da sua vida, tá? Provérbios 11, 25 diz assim: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros receberá alívio. Por isso que Deus manda Jó orar pelos seus amigos, para que Jó receba do mesmo alívio que eles iriam receber. Por isso que ele se torna 2 vezes mais rico do que eles e do que o que ele mesmo já era. Quando buscamos o bem do outro, isso é retomado para nós, né? Isso está na Bíblia. Não somente no texto de Provérbios 11, 25, não somente em Jó 42, mas você vai ver Paulo citando isso no Novo Testamento. Em Salmos 35, 13, diz assim: mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram um saco, humilhava minha alma com jejum e orações, que as mesmas voltavam-se para o meu seio. Então, as orações que fazemos em prol do outro, né, recebemos 2 vezes mais daquilo que pedimos pelo próximo. Quer receber saúde? Ora pelos enfermos, né? Quer receber bens? Ora pela prosperidade do teu próximo. Ora pelos irmãos. Por isso que quando a gente vai orar a Deus com um coração cheio de ansiedade e preocupação, Deus direciona as nossas orações para o próximo e para a igreja de Cristo, né? Porque quem ora pela necessidade do outro recebe primeiro do que o outro, né? Já contei esse testemunho para vocês, né? Que Deus me manda dar uma mesa, e quando essa mesa ia ser entregue na casa do Carlos, Deus manda primeiramente uma mesa na minha casa, e a mesma que eu escolhi para ele. Então, na medida que nós nos preocupamos com o outro, orando como Jó orou e ofereceu holocaustos pelos seus amigos, ele recebia em dobro. Aquele que ora e que busca pelas necessidades dos outros, ele vai receber primeiro. Ou seja, quando Jó orava, a mesma dádiva voltava-se para ele. Por isso, a importância de interceder pelo discernimento do Espírito, porque foi o próprio Deus que disse para Jó que ele deveria orar pelos seus amigos, né? Por isso que tem pessoas que acordam na madrugada e Deus coloca no coração, ora por fulano, né? Deus não somente quer abençoar a vida de fulano, mas quer usar você como um instrumento para abençoar não somente a tua vida e a do teu próximo. A importância, quando nós intercedemos e oramos pela presença e pela vontade do Espírito Santo, nós estamos também recebendo por aquilo que nós estamos orando. Amém? Por isso que é muito bom você orar pela obra e pelo reino de Deus, porque é da vontade de Deus que ele cresça e prospere sobre a terra. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus, com esse estudo maravilhoso. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha guardado no teu coração essa mensagem, esse estudo, você possa refletir nele, isso traga mudança em sua vida para a glória do Senhor Jesus. Amém?
Deus abençoe e até a noite. Que Deus esteja com todos.